atividade do livro interdisciplinar APS, páginas 56 e 57 e 58. Então, nós vamos ver hoje, dia 20 de agosto, a continuação sobre o crescimento das cidades, né? Então, nós vimos anteriormente sobre as formas urbanas, né? Nós temos a forma linear, nós temos a forma radial, que ela parece o que, né? Os raios de sol, né? Aqui a forma linear é aquela linha reta, tá? É a forma urbana feita em linha reta, né? Nós temos a forma urbana como tabuleiro de xadrez, né? Tudo certinho, tá? A forma radial é aquela que você está do centro, né? E a cidade vai se expandindo para fora. E aí, continuando, então, vamos lá. Além das formas urbanas, as cidades possuem funções diferentes, né? Que são definidas de acordo com a localização e a atividade econômica, tá? Então, essa função é de acordo com a localização e a atividade econômica, desenvolvidas nelas, entre outros fatores. Observe o exemplo de Natal, a capital do Rio Grande do Norte, que inicialmente teve a função de defesa do território e hoje tem múltiplas funções. Para compreender o processo de formação da cidade de Natal, é importante conhecer sua história. Então, vamos olhar aqui, ó. Veja na foto 1 e foto 2. Na foto 1, em 1597, os portugueses chegaram à área que hoje corresponde à cidade de Natal para colonizar as terras. Encontraram forte resistência de indígenas e de piratas franceses. Pouco tempo após tomarem o local, começaram a construir em 1598 a fortaleza da Barra do Rio Grande. Então, isso aqui é uma fortaleza, tá? Mais conhecida como Forte dos Reis Magos. Olha lá. Para defender de ataques à ocupação portuguesa. Essa fotografia é de 2014. Então, vejam que, tá vendo? Por que seria mais conhecida como Forte dos Reis Magos? Provavelmente porque ela é parecida com uma estrela, né? A segunda foto, né? Situada no extremo leste da América do Sul e banhada pelo Oceano Atlântico, a cidade ocupa posição estratégica. Durante a Segunda Guerra Mundial, em 1939 e 1945, serviu como base militar para navios dos Estados Unidos. No século atual, o desenvolvimento urbano de Natal acelerou, a sua população cresceu, chegando a mais de 877 mil habitantes em 2016. Essa imagem é a imagem de satélite de 2017. Olha o forte aqui, ó. Tá vendo? Né? É essa foto aqui mais longe, né? Com uma distância maior. Na foto 3, nós temos
Em 1965, foi inaugurado em Natal o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, CLBI, Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, um importante centro de lançamento de foguetes, de coletas de dados espaciais e de pesquisas desenvolvidas pela Aeronáutica Brasileira. Essa fotografia, ela é de 2014. E por fim, a última foto é a infraestrutura urbana de ruas, linhas de ônibus e aeroporto está organizada para que os visitantes possam frequentar praias e dunas, tornando Natal uma cidade turística muito procurada. Essa fotografia, ela é de 2017, tá? 2. Na legenda das fotografias, sublinhe, ou seja, passe um traço embaixo, né, do trecho que indicam as diferentes funções que a cidade de Natal teve no passado e hoje. Então, vocês vão sublinhar os trechos que indicam diferentes funções, tá? Que teve no passado. Então, vamos voltar aqui na foto 1. Que diferente função teve esse forte aí, né? Então, ó, esse forte, ele começou a ser construído em 1598. A fortaleza da Barra do Rio Grande, mais conhecida como Forte dos Reis Magos, para defender de ataques a ocupação portuguesa, tá? Então, para que servia esse forte? Esse forte foi o que? Conhecido como Reis Magos, para defender de ataques à ocupação portuguesa, certo? E na foto 2, o que está falando, né? Olha lá, essa parte aqui, né? Esse forte, ele serviu para quê? Ele serviu durante a Segunda Guerra Mundial, serviu de base militar para os navios dos Estados Unidos. Olha que interessante, né? Esse forte. Então, os navios, né, paravam, servia de base militar, paravam por causa lá da Segunda Guerra Mundial, serviu de base militar para os navios dos Estados Unidos, esse forte, tá? Na terceira foto, em 1965, foi inaugurado esse Centro de Lançamento de Barreira do Inferno. Por que foi esse centro? Para que era, né? Ele foi inaugurado, lançamento de barreira, um importante centro de lançamentos de foguete. Para que ele serve? Coleta de dados espaciais e pesquisas desenvolvidas na aeronáutica brasileira. Então, para que serve isso aqui? Para pesquisar, né? Esse centro de lançamento de barreira, da Barreira do Inferno, serve para pesquisar, né? E dados espaciais, né? Coleta de dados espaciais e de pesquisa, tá? E por fim, a última diferente função da cidade, né? A infraestrutura urbana. Então, qual é a função aqui
nessa foto, nessa infraestrutura urbana? É o quê? Tornou, ó, Natal, tornou-se uma cidade turística muito procurada, né? Então, Natal, se você vê, né, as pessoas sempre procuram lá para quê? Para passear, para conhecer os lugares turísticos. Aqui é um lugar turístico também, tá? Então, a atividade 2 era para sublinhar os trechos que indicavam diferentes funções. Então, aqui, ó, já está sublinhado, né? Sublinhamos agora qual eram as funções de cada lugar, tá? Então, aqui pela Segunda Guerra, serviu de base. Aqui foi o lançamento, né? Um centro de lançamento que servia, tinha função, né? De coletar dados espaciais e pesquisas. E a cidade de Natal, a infraestrutura, ela tem a função do quê? Que é uma cidade turística, né? Natal se tornou uma cidade turística. Vamos para a atividade da página 57. Antigamente, era mais simples identificar a função da cidade de acordo com as atividades predominantes em cada período da história. Falávamos em cidades industriais, financeiras, religiosas, turísticas, político-administrativa. Atualmente, é correto dizer que uma cidade pode ter múltiplas funções, pois geralmente abriga diversas atividades, tá? Então, uma cidade, ela pode ter várias atividades, tá? Não é só a parte religiosa, a parte turística, então é um todo, certo? Vamos conhecer o exemplo da cidade de Santos, no estado de São Paulo. Essa metrópole, com cerca de 430 mil habitantes, teve seu processo de urbanização impulsionado pela construção do porto. Então, ou seja, o aumento da urbanização, a cidade cresceu por qual motivo? Pela construção do porto. O porto é o lugar, olha lá, o porto é o lugar que atracam os navios, né? Aqui nós temos deste lado aqui os navios cargueiros, né? Que eles levam a carga. E aqui nós temos o turístico, né? Que é aqueles navios de passeio, certo? E enriqueceu no início do século XX, com a exportação do café produzido no estado. Então, vejam, foi através da exportação do café que houve o processo de urbanização, né? Então, teve que construir o porto por causa da exportação do café. E aí, com isso, houve um aumento da urbanização, tá? Atualmente, há exploração de petróleo e gás natural na Bacia de Santos, ó. Então, atualmente, hoje em dia, a exploração. Então, eles exploram, procuram, né, petróleo e gás natural na Bacia de Santos. Uma atividade de grande importância econômica, tá? Então, aqui na primeira foto, né, na A, o Porto de Santos foi inaugurado em 1892. Atualmente, ó, é considerado o porto mais importante da América do Sul. Na foto B, o prédio da Bolsa de Café de Santos foi inaugurado em 1922 e estava ligado à exportação do produto. Hoje, o edifício abriga, olha lá,
o Museu do Café. Então vejam, tudo leva ao outro, né? De acordo com aqui, ó, com a importação, né, do café. Então aqui, ó, eu tenho o prédio da Bolsa de Café. Ele estava ligado à exportação do produto. Então esse prédio, eles faziam reuniões, né, para exportar o produto. Para exportar o produto, eles tiveram que construir o porto. E foi aí que teve o aumento, né, o enriquecimento, né, da urbanização e o enriquecimento da cidade, tá? A cidade também foi crescendo. Então, por causa da exportação do café, que também teve a construção do porto. Aqui na foto C, atualmente, ou seja, hoje em dia, as ruas do Centro Histórico de Santos concentram o quê? Restaurantes, hotéis, bares e uma agitada vida cultural. Então vejam, ó, só temos prédios antigos aqui, né? Foi dessa época, né, que sempre teve esses prédios antigos, provavelmente 1922, 1892. Então são prédios antigos, é o centro histórico tombado, provavelmente você não pode mexer. E aí eles são transformados em restaurantes, hotéis, bares. E aí o que acontece? Tem um desenvolvimento econômico muito grande, né? Porque as pessoas vão lá para conhecer, são turistas. E a última foto, Santos abriga maior jardim de orla marítima do mundo, com mais de 5 metros de extensão. Olha lá, então, mais de 5 metros de extensão, essa orla, essa praia, né? Tá? Então, aqui você pode ter vários barzinhos, atividades, hotéis, né? Certo? Então, tudo isso traz um grande desenvolvimento para a cidade, turístico, né, comercial, industrial, certo? Aqui, ó, tornou-se museu. Lembra que nós falamos, né, em história sobre aqueles casas, né, construções antigas que de uma forma era alguma coisa e depois foi transformadas em museu, né? Então, antes, olha aqui, era o prédio da Bolsa de Café e com o tempo, né, como não existia mais, e foi transformado em Museu do Café. Provavelmente aqui dentro tem várias coisas sobre café, as máquinas, né, como faziam. 3. Qual dessas imagens você acha que melhor representa a economia da cidade de Santos? Se você for olhar, todas elas representam a economia de Santos. Por quê? Aqui você vai ter uma economia, né? É o setor da exportação. Aqui você tem a economia turística, né? O museu, então, é uma parte turística, então as pessoas vão lá para conhecer. E isso leva as pessoas para a cidade de Santos conhecer. O centro histórico também também apresenta economia, porque tem hotéis, as pessoas vêm para Santos para conhecer os lugares, tem lugar para ficar, restaurantes para comer, noite, né? E além das praias, né? Que você vai lá conhecer todos os lugares e vai conhecer a praia também.
Então, todas representam a economia de Santos em setores e períodos diferentes do desenvolvimento urbano. Por que períodos diferentes? Porque aqui ela foi inaugurada em 1892 e com o tempo ela aumentou a sua economia. Essa foto também, né? Com o tempo ela foi modificando, mas houve um desenvolvimento urbano, tá? Então todas elas apresentam a economia de Santos em setores e períodos diferentes do desenvolvimento urbano, certo? A 4 não faremos. Vamos para a página 58. Vários municípios brasileiros recebem milhares de visitantes todos os anos e tem o turismo como sua principal atividade econômica. Então, olha lá, o turismo é uma atividade econômica muito grande, principalmente nas cidades onde tem mar, né? Onde tem praia, florestas, né? Rios. Geralmente, esses municípios são conhecidos por sua beleza natural, suas manifestações culturais e suas paisagens históricas, atraindo turistas brasileiros e estrangeiros, que é o caso de Santos, Natal, né? Aqui nós temos, Bonito, Mato Grosso, Gramado, no Rio Grande do Sul, né? Então, Maceió, nós temos vários lugares aqui no Brasil, né? Que são pontos de turismo, e é a principal atividade econômica da cidade. O turismo é uma atividade que pertence ao setor terciário da economia. Olha só, isso é muito importante, né? Nós temos 3 tipos, né, de setores: o primário, secundário e terciário. O primário, ele fica na zona rural, né? O secundário é quando eu passo da zona rural para a cidade, e o terciário é a economia, é o comércio, né? Para que gere renda, requer que os municípios criem a infraestrutura necessária para atender os turistas. Então, para se colocar a cidade como uma cidade turística, para isso eles precisam criar uma infraestrutura para a cidade poder dar para as pessoas que chegam lá um pouco de, como é que fala? Para atender esses turistas, né? Uma condição adequada para eles, né? Eu não posso chegar lá e não ter um hotel, por exemplo, uma pensão adequada, né? Então, eu preciso fazer uma infraestrutura que possa atender as condições para as pessoas irem e poder voltar novamente, tá? Assim como, né? Essas infraestruturas são o quê? Estradas de acesso. Então, eu tenho que ter uma estrada boa, de fácil acesso, todas com placas para a gente ver certinho, portos, né? Onde tem navios para se chegar lá, aeroporto, rodoviárias, ruas amplas, rede de hotel e pousada, né? Que isso é um dos principais fatores para o turismo, restaurante, comércio, museus
e outras formas de lazer e divertimento. Conheça 2 lugares turísticos brasileiros nas fotos a seguir. Então, aqui nós temos Gramado, no estado do Rio Grande do Sul, e Bonito, no estado de Mato Grosso do Sul. Bonito, ó, são rios bem transparentes, que dá para você ver os peixes, nadar com eles, tá? Além da modalidade tradicional, existe também o ecoturismo. Então, vejam, além do turismo, né? Então, temos o ecoturismo e o turismo rural ou agroturismo, tá? Que estão transformando o município e o modo de vida de seus moradores. Então, o que é ecoturismo? O ecoturismo é um tipo de turismo que utiliza de forma sustentável, ou seja, que não estraga a natureza, né? O patrimônio natural e cultural de um local. Busca alertar os turistas sobre a importância do cuidado com o ambiente e os recursos naturais. Então, você vai lá conhecer, eles te mostram como é a natureza, né? Como é bonito e que a gente não pode estragar, não pode acabar com ela, né? Então, ó, busca alertar sobre a importância do cuidado com o ambiente e os recursos naturais. E o que é turismo rural? O turismo rural, o que ele faz? O turismo rural, ele proporciona ao visitante, muitas vezes vindo da cidade, a oportunidade de conhecer o dia a dia do campo e como são produzidos os alimentos. Então, aqui o turismo rural é você ter aquele hotel fazenda, né? Que as pessoas vão, ficam numa fazenda, tira leite, anda a cavalo, come comida de fogão de lenha, né? Também é possível vivenciar atividades típicas nas áreas rurais. Olha lá, como andar a cavalo, nadar no rio, pescar. Então, são coisas que você faz num sítio, numa fazenda, no campo, tá? Então, vamos responder aqui. No estado onde você mora, existe cidade turística? Vixe, e como, né? Tem muitas cidades turísticas. Cite pelo menos 2 delas e indique quais são as suas principais atrações. Eu coloquei aqui atividades, né? Lugares, cidades turísticas bem próximas de Rio Preto, que é a cidade de Barretos, que ela é muito conhecida pela festa do peão, ela é conhecida pelo Brasil todo, né? E Olímpia, a Olímpia também é muito conhecida, que ela é a capital do folclore. E também está fazendo muito sucesso a cidade, vem muitos turistas para o parque aquático que tem lá em Olímpia, tá? Então, eu coloquei essas 2 cidades, Barretos e Olímpia. Na sua opinião, de que maneira as atividades relacionadas ao ecoturismo e ao agroturismo ou turismo rural podem trazer mudanças em um município? Então, para isso, né? Quais as atividades relacionadas? Ela pode favorecer o quê? A infraestrutura de um município. Então, tendo essas atividades de ecoturismo e agroturismo, vai melhorar o quê? As estradas, vai criar mais linhas de ônibus, porque as pessoas vão chegar lá na cidade, né? Vão querer ir de ônibus.
vai melhorar a rede hoteleira, a telefonia, que mais? O comércio, porque vai ter restaurantes, aumento, né? Vai ter mais pousadas, melhora a infraestrutura de estrada, as rodovias, né? Então, tudo isso vai melhorar, vai aumentar a infraestrutura do município, vai ter uma melhor infraestrutura para que as pessoas possam voltar mais vezes lá, certo? Então, essa foi a atividade do dia de hoje, né? A continuação sobre o crescimento das cidades. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau!